Muito boa noite a todos, aqui quem fala é Lavarini, vamos para mais um vídeo de comentário de fechamento de pregão. Hoje é dia 17 de julho, terça-feira, e tivemos aí um pregão volátil, né? No caso, hoje trabalhamos aí no, no campo tanto positivo como negativo, recuperamos aí, tivemos uma certa força e o mercado fechou com 0,42%. Desculpa, uma errata aqui, hoje é dia 19 de julho, terça-feira. Bom, não temos um sinal muito forte de reviravolta desse mercado. É, não quero insistir na compra, muito na compra, porque vocês podem imaginar porque eu não opero agora vendido, já que o mercado está assim em tendência de queda. Eu não opero vendido porque eu acho que perdemos o timing aí de vendas. E querendo ou não, também o mercado, se a gente for ver, está no médio, longo prazo, dependendo da sua forma aí de visualizar esse mercado, da sua timing de operação. Quem opera um pouquinho mais longo aí, um swing trade um pouquinho mais longo, pode identificar, vou aumentar o número de barras aqui, colocar diário, colocar 600 barras para vocês verem melhor. A gente pode identificar que o mercado está numa zona lateralizada. Ele já teve antes aí, nessa faixa há pouco tempo. Até um ano atrás ele teve a 57.500 e tocou diversas vezes nos 70 mil pontos. Então, a gente acredita, a gente que está no mercado há bastante tempo, sabemos que é um movimento de médio, longo prazo de lateralização e que o mercado pode sim reverter a qualquer momento. E foi se a gente for perceber, a movimentação depois da crise de 30 mil para 70 mil pontos foi uma movimentação bastante forte. Então, esse movimento todo aqui não é de se estranhar. Agora, você começa a operar ativos e começa a tomar diversos stops, é o que eu falei. É, Vamos com calma, operando aí 20 a 30% do capital nesses ativos aí de fora é, do índice Bovespa, das blue chips, dos carros-chefes, mas ainda assim os stops estão acontecendo. Então, quando você toma aí dois ou três stops seguidos, sendo que você estava no começo do ano, a gente estava aí com operações certeiras, uma atrás da outra, se a gente tomava um ou outro stop e os trades continuavam aí tomando seu rumo, de repente quando acontece isso, você ao invés de bater cabeça, você para e pensa simplesmente que você está agindo de uma forma errada. Então você para, reavalia, e quando acontece isso eu gosto muito de verificar o mercado como um todo. Então eu dou mais foco de qualquer outro ativo, eu dou foco ao mercado como um todo, Ibovespa, vamos dizer aqui. Então, o Ibovespa a gente identifica que se eu pegar aqui, eu vou pegar um gráfico semanal para a gente dar uma olhadinha melhor. Eu vou deixar hoje um pouco de lado ativos específicos, tá? Eu vou mostrar para vocês o que a gente vem acompanhando. Não estou acompanhando especificamente algum ativo. Na verdade, eu vou até falar um ativo que eu quero operar e que eu adoro operar, ou melhor, o ativo que eu mais gosto de operar quando dá oportunidade. Oportunidade que eu me refiro é boa rentabilidade e bom manejo de risco. O que eu vejo aqui é um mercado a 58.140 pontos, 58.140 pontos, onde a gente tem, vou pegar aqui as ferramentas, onde a gente tem aí um topo aqui, a gente tem uma formação de fundo com um martelo aqui, temos alguns toques, tá? Tivemos também um toque aqui, então a gente vê uma certa relevância desse número de 58.140, a gente já está bem em cima aí. Então a gente já começa a verificar que pode haver aí sim uh, uma zona de suporte nessa faixa, uma zona que pode entrar uma força compradora muito grande. E a gente identifica também
a distância das médias, a gente pode ver aqui que no gráfico semanal, uma média aqui relativamente não é tão longa, a gente está 10% dela no mercado, né? Porque então em ativos aí fora do que podemos dizer aí, não são carro-chefe, deve estar com muito maior distância entre essa média aí. Vamos ver a média de 50 períodos, como está. 13%. Então a gente já começa a identificar que o mercado de já está bem, realizou bastante e quase em cima aí de um suporte. Claro que pode vir mais um pouco. A gente vê no diário e começamos a avaliar aqui que ainda tem um bom espaço para chegar ali. No gráfico, no indicador MACD, a gente não tem nada confirmado. Tentou montar divergência, não confirmou, né? Fez barras menores aqui e desmontou a divergência. Tá? Então é menos um ponto aí para a gente operar na ponta compradora. Agora, no gráfico de 60 minutos, então a gente está considerando que o gráfico semanal está chegando próximo de um suporte. No gráfico de 60 minutos, a gente tem uma divergência aqui tripla e o mercado, mesmo caindo, deu uma ponta de compra no MACD e voltou a subir, mostrando uma certa força aqui no histograma. Então, o que a gente identifica? Então, vamos tentar entrar mais ainda no gráfico. Vou entrar agora nos 15 minutos. Tá? Nos 15 minutos, a gente pode ver que montou uma interessante zona aqui de toques, né? Para ficar um pouco mais fácil para vocês, porque eu já tinha visto essa zona e foi identificado aqui que foi uma zona que tocou bastante, tá? Uma coincidência, ou seja, a matemática dos números aí é 59.330. 340, vou arredondar. E a gente tem aqui diversos toques, um fundo, o mercado tentou perder, um fundo quando perdeu fez uma força para baixo, voltou a testar, voltou a fazer mínimas, congestionou, testou de novo, voltou, fez o fundo, marcou um fundo, foi lá, tocou, fez uma perninha de baixo, um pullbackzinho aqui, tentou romper novamente. Então aqui a gente já tem uma faixa interessante para trabalhar em cima de um gráfico semanal quase no suporte e um gráfico de 60 minutos com divergência de alta e um Ibovespa nos 15 minutos com um sinal bem claro aí de onde é o seu ponto de destaque, aí, que é 59.340. Então, eu acredito agora, como o diário não nos deu um sinal muito interessante, eu não entraria com uma boa parte do capital. Entraria aí com cerca de 50%. Por que eu vou operar a BOVA? Porque eu acho que os outros ativos com esse mercado aí bastante volátil, eu acho que os outros ativos ficam um pouco vulneráveis, tá? Enquanto o mercado sobe aqui, um outro ativo pode estar caindo. Então, eu acho que o mercado, nessa hora, eu acho que o melhor ativo para se operar aí é BOVA. Tá? Então, a gente identificando isso no mercado, a gente com certeza vai identificar. A gente já pode pular direto por 15 minutos, porque a gente já identificou os gráficos semanais, diários, 60 minutos pelo Ibovespa. E aqui a gente só vai afinar um pouco mais, que eu acredito ser correspondente àquele suporte que eu mostrei para vocês, eu acredito ser aí 58 e 60. Tá? Então eu acho que são esses números aí. Eu acredito que nesse momento operar a BOVA é o mais interessante na ponta compradora. A gente tem também um outro sinalzinho que eu esqueci até de falar. No diário a gente está na base de um canal. Né? A gente pode identificar aqui que estamos na base de um canal. Então é outro motivo também. A gente não pode deixar esses detalhes escaparem da gente aí. É claro que a gente está lidando com um mercado completamente em tendência de queda, mas uma queda de curto, médio prazo. A gente
está sendo apoiado também na compra, além de estar um mercado uh, bastante deprimido, a gente pode identificar que a gente está operando no longo prazo a favor de uma tendência de lateralização e comprando no suporte. Então a gente não está de todo errado não, claro, sempre temos que ter o stop, mas nesse momento eu prefiro operar muito mais BOVA, porque o stop se torna até mais curto, porque o BOVA não oscila tanto igual ações fora do índice aí, tá? Então eu até prefiro. Vou dar uma olhadinha para vocês aqui, deixa eu tirar ela que eu coloquei aqui em cima. Vou dar uma olhadinha para vocês. CESP continua o mesmo padrão gráfico aí, tá? Sem muita diferença, continua acumulando. Para mim, um dos ativos mais interessantes e um ativo, um dos exclusivos ativos aí que acredito que na minha entrada, na minha forma de entrada, completamente a favor da tendência. Então é um dos únicos ativos aí que eu acredito que a gente possa efetuar compras aí. Agora vou mostrar um pouquinho também de Embraer. Embraer gerou a divergência, gerou para quem eu gosto sempre de esperar quando forma uma divergência, eu gosto sempre de esperar um rompimento de uma máxima. Para quem foi mais arrojado, talvez, comprou aqui com uma formação de spinning top em um mercado de alta, normalmente espera-se romper a máxima, aqui o mercado já voltou a perder a mínima, por isso que eu estou falando para vocês, até um sinal bom de divergência estão sendo anulados aí. Mostrar para vocês também BIF, que foi uma operação, digitei errado ali, BIF, que foi uma operação de sucesso, tá? Para quem deseja, eu botei aí coloquei um objetivo aproximadamente aí a 5,50 aproximadamente, o mercado foi lá, atingiu, foi no topo aqui dessa congestão do mês de maio e junho e fez uma breve realização. Eu acho que para quem está nessa operação aqui tem que colocar pelo menos o stop aqui na mínima desse moroboso aqui, que foi um candle forte. Então, acho que se perder isso aqui desconfigura. Eu acho que pode ser uma boa já zerar todo ou 70% dessa operação aqui nesse topo de 5,50. E, como eu falei, o resto dessa operação pode ser bastante vantajoso sim, mas tem que ficar com pouco. Foi uma operação contra a tendência. Para aproveitar, quem sabe também com alguma parcela, uma virada de tendência. Então, pelo menos ajustar um stop a 5,22 seria interessante, mas também realizado para total aqui a 5,50 não é de todo mal. Vou mostrar os bancos para vocês e por que também que eu acredito que sem força nenhuma, sem sinal de reversão de pelo menos curto, médio prazo, a gente tem aí, hoje tivemos uma alta bastante expressiva dos bancos, mas se a gente for ver, olha esse suporte de médio prazo, tá? 1, 2, 3, foram 5 meses praticamente, aí, de 4 meses de formação, e o mercado, apesar de ter subido mais de 2% aí, de Bradesco, ele simplesmente está longe ainda ali do suporte. Então não tem nenhum sinal, eu não compraria um ativo assim. O MACD não formou nada ainda está em formação. Acho que esse mercado de esse ativo, Banco do Brasil, ainda pode sim dar uma porrada aqui, voltar a 27, depois voltar, aí formaria também alguma coisa mais interessante no MACD, mas no momento não me interessa também, só para mostrar para vocês como o mercado está. Temos sim potencial de repique em Banco do Brasil, mas o mercado está bem complicado dela, bem cerrado, né? E no momento eu prefiro sim operar BOVA. Outro gráfico aí que a gente estava esperando uma confirmação para efetuar uma operação de compra, mas desconfigurou novamente o que vinha sendo aqui uma divergência dos indicadores, não foi anulada. A gente teve um fechamento aí novamente numa mínima, apesar de não ter feito novas mínimas, né, desde esse fundo aqui que a gente está vendo, mas já tivemos um fechamento abaixo de 13,80, que foi o menor dos últimos tempos. Então também sem interesse em OGX,
Randon, gostaria de mostrar para vocês o que aconteceu depois do stop móvel no lucro, né? A gente stopou, fizemos um stop móvel, ajustamos, saímos no resto da posição no lucro. E olha o que aconteceu. E o mercado dela está praticamente voltando tudo. Então, por isso aí eu mostro mais uma vez a importância do stop aí. Vale. A gente estava esperando pelo menos aí um teste na casa dos 45, ela deu um drible aí a gente, né? Eu já estava até imaginando que ela daria esse drible, porque quando tem um gap muito visível assim, o mercado costuma dificultar esse fechamento. É uma experiência que eu tenho aí, uma observação que eu faço, que quando é um gap bastante visível, assim, um pouco longe, o mercado dificulta bastante e até mesmo pode fazer uma nova porrada aqui e deixar todo mundo aqui esperando o gap aberto aqui, né? Porque a gente muito bem sabe que muitos traders têm um psicológico aí contra a compra de gaps. E de repente, quando o mercado explodiu na volta e o pessoal lembra desse gap, já é uma tendência de queda. Aí de repente o mercado está fechando o gap, mas já está numa tendência de queda, começa a cair mais ainda. Então o gap é bastante perigoso. É muito bom se a gente pudesse não ter os gaps, né, também, mas algumas vezes eles até fazem um auxílio aí como objetivo de operações, né? Mas também seria muito bom se a gente não ligasse muito para os gaps, né? Stop é stop e se for alcançado a gente tem que stopar, independente de gap ou não. Mas o que eu acreditei é que o mercado poderia dar uma empurradinha ali, mas está muito bonito também o gráfico de Vale. Eu não duvido nada que continue subindo sem ter que fechar esse gap antes aqui, mas realmente complicado. Então, pessoal, é isso que eu tenho para falar para vocês. Não adianta eu ficar aqui inventando papel para mostrar para vocês, criando alguma coisa, inventando técnicas e buscando. Quem procura acha, né? Se você quiser operar, você vai formular alguma coisa para poder comprar o papel. E o que a gente tem que fazer não é isso. Não é buscar uma forma da gente estar certo em operar o papel, é fazer uma leitura do que está acontecendo. O que está acontecendo agora é um mercado bastante volátil, indeciso, e caso seja necessário, caso seja interessante uma operação, acredito que vai ser em BOVA, com o risco bem controlado, porque BOVA a gente não tem casos aí, por exemplo, o Banco do Brasil subiu hoje 2, Embraer e CESP caíram 2,5 e 3. E Bovespa hoje subiu 0,4. É um risco bastante controlado, é um ativo como o BOVA 11 aqui, um ativo relativo para quem opera no mercado, para quem opera com outros ativos bastante, é até um ativo um pouco conservador. Então, o que eu tenho para falar para vocês aí. Desejo a todos uma ótima noite. A gente vai se ver no vídeo de fechamento de quinta-feira. E amanhã vocês ficam aí com um comentário do Dr. Peralta. Um grande abraço a todos e uma ótima noite.